Paz e graça, estamos aqui com mais uma programação dos Atalaias TV. E hoje nós temos aqui um grande convidado, homem de Deus, pastor Ramon. E nós iremos aqui entrevistá-lo e saber um pouquinho do ministério, do chamado do pastor Ramon, como Deus o vocacionou. Ramon, é um prazer receber você aqui. Obrigado, o prazer é meu. Estou muito feliz em poder estar tendo essa oportunidade. Amém. Ramon, conta pra gente como é que Deus lhe vocacionou para o chamado. Olha só, eu tive a oportunidade de muito cedo já ser chamado pelo Senhor para cumprir o ministério. Eu, quando na minha infância frequentei durante muitos anos o Salão do Rei das Testemunhas de Jeová, e a gente que conhece, né, as Testemunhas de Jeová sabe que eles têm uma dedicação muito grande ao estudo, né? Então, desde muito pequeno eu criei um apreço muito grande pela palavra de Deus, e já por volta dos meus 12 anos tive a oportunidade de me converter ao Senhor, e de 12 anos para cá só aprendendo com o Senhor a cada dia e desenvolvendo aí aquilo que Deus tem colocado em minhas mãos. Então são 22 anos já me dedicando àquilo que o Senhor colocou em minhas mãos como responsabilidade, e hoje estou aí desempenhando a função como pastor, cuidando de ovelhas do rebanho do Senhor. Amém. Você é casado, Ramon? Sou casado com a Wade, tenho 2 filhos, tenho um filho já de 15 anos e tenho uma filhinha de 8 anos. Deixa um abraço da família aí. Quero mandar aí um abraço então para minha esposa e meus filhos. Amém. Você é pastor presidente da Assembleia de Deus Peniel. Pois é, né? É interessante. Hoje eu sou pastor presidente da Assembleia de Deus Peniel, mas eu queria falar aqui da maneira como isso aconteceu. Sim, né? fica à vontade. Porque até hoje eu continuo congregando no ministério que eu me converti há tantos anos atrás. E ainda muito novo, eu já comecei a me dedicar muito ao ministério, a servir a igreja. Então eu participava, tudo quanto era atividades da igreja, do ministério eu participava. Então comecei a me envolver muito cedo. E eu era secretário da igreja em 2010, secretário do ministério, e em uma noite de um culto, eu dirigindo uma congregação em Águas Lindas, o meu pastor presidente, o senhor já de idade, ele apareceu no culto assim, sem aviso prévio, né? Uhum. E naquela noite ele, após eu ter conduzido o culto, ele pediu uma palavra só no final. No final do culto, ele disse assim: olha, eu vim aqui hoje para fazer um pedido para a igreja e vim fazer um pedido para o pastor Ramon. E o pedido que eu quero fazer para o pastor Ramon é para o senhor cuidar dessa igreja. E a igreja, eu queria pedir à igreja para cuidar do seu pastor. Naquele tempo, eu era um presbítero, secretário da igreja e dirigente de uma congregação. E ele disse que fez esse pedido porque na manhã seguinte ele iria fazer um procedimento de cateterismo, né? Uhum. Eu até brinquei com ele, eu falei: poxa, pastor, mas o senhor vai fazer um cateterismo, é um procedimento simples, o senhor faz de manhã, meio-dia o senhor está em casa. Mas ele olhou para mim e disse assim: eu quero que você cuide da igreja. E quando foi na manhã do dia seguinte, ele veio a falecer. Então, como as coisas aconteceram nessas circunstâncias, após o falecimento dele, então todos os obreiros que estavam presentes, a família dele que estava presente, quando ele foi lá visitar a congregação e disse essas palavras, eles entenderam que era a vontade de Deus de que eu assumisse essa responsabilidade. Com certeza. Aí, nos próximos dias, o ministério foi se reunindo em reuniões e acabou que, por vontade de Deus, eu assumi essa responsabilidade. Ainda muito novo, estamos lá, pastoreando a igreja e pastoreando pastores do campo da Assembleia de Deus Peniel. Que benção. Você me disse que são 4 igrejas em Águas Lindas e uma na Samambaia. Isso, são 4 igrejas em Águas Lindas e uma em Samambaia. E estamos avançando, graças a Deus o Senhor está nos prosperando. A igreja que você pastoreia lá, deixa o endereço para o povo, quiser fazer uma visita, os dias de culto, informa aí pro pessoal. Hoje eu sou pastor da igreja sede, a Assembleia de Deus Peniel, na quadra 20, na quadra 21, lote 1, no Jardim da Barragem 5, em Águas Lindas, a igreja sede onde eu estou pastoreando. Amém. Os dias de culto lá são quais? Na terça, quinta e aos domingos, sempre na terça e quinta às 19h30 e no domingo às 19h. Amém. Deus tem operado maravilha no ministério. Verdade, graças a Deus. O Senhor tem... eu acredito muito no trabalho, né? Então, assim, eu acredito que todos nós que trabalhamos na obra de Deus, os frutos são consequência, né?
Então, nós temos trabalhado lá e o Senhor tem nos honrado muito com esse trabalho. É verdade. Ramon, Deus lhe vocacionou muito cedo, então você deve ter muita experiência aí, né? E eu queria saber uma experiência ruim que você passou, um período ruim nessa época cristã e você conseguiu superar isso. Conta pra gente uma experiência. Olha só, Além dessa, né, de perder seu pastor. eu acredito que a maior dificuldade que eu enfrentei ao longo desses anos de ministério foi justamente o fato de ter sido chamado muito novo para pastorear, para assumir grandes responsabilidades. Você recebeu muita crítica no começo? Pastor novinho, assumindo um ministério grande. Muitas críticas. Como é que você conseguiu levar isso? Eu cheguei a momentos de pastores me chegarem até mim mesmo e dizer assim, eu não aceito uma coisa dessa, eu acho que a igreja não pode ser cuidada por alguém tão novo. Então chegou pessoas dizerem isso para mim, né? Mas assim, eu sempre tive convicção do chamado de Deus na minha vida, então Deus foi muito bom comigo quando me deu muita paciência, muita temperança. Então eu não procurava dar muitos ouvidos a esse tipo de comentário. Então eu fui superando e estou bem, graças a Deus. E dentro desse tempo, as críticas, né, a falta de apoio, que com certeza aconteceu, teve algum momento que você pensou em parar, pensou em desistir? Com certeza. Quando você começa a ver tanta crítica, aí aqueles obreiros que são mais velhos e que têm esse entendimento de que a obra não pode ser cuidada por alguém tão novo, às vezes essas pessoas começam até a se afastar, né? Na época que eu assumi o ministério mesmo, alguns obreiros que eram de mais de idade não aceitaram a ideia, alguns acabaram transferindo para outros ministérios, só pelo fato de o pastor responsável ser muito novo, né? E a gente vai encontrar pastor novo na Bíblia, né? Timóteo, ele assume a igreja de Éfeso ainda novinho e ele tem as oscilações, pensa em parar e Paulo vai mandando apoio, vai mandando carta para ele e ele consegue guiar a igreja. Você teve alguém que lhe guiou, que lhe orientou? Aquele cara, não, esse cara me passou muita força. Você teve alguém? Com certeza. Eu tenho ao longo de todos esses anos, eu tenho pastores, amigos que estão aí caminhando comigo, não congregam comigo, são de outros ministérios, mas são pessoas que foram sempre suportes para mim, pastores que eu caminho com eles aí durante esses 20 anos, são presentes que Deus me deu. Então, quando essas críticas se asseveravam demais, aí eu corria para eles, aí lá a gente encontrava aquela palavra de sabedoria, de conselho e avante sempre. Que benção. Deixa eu lhe falar, você tem um trabalho chamado Sedentos, né? Eu tenho acompanhado na rede social, né, alguns cultos que vocês gravam ali, joga e está abençoando muitos jovens. Como é que é esse trabalho? Onde é que é feito? Olha só, o Sedentos, ele nasceu dentro de uma igreja local. A gente tinha uma reunião com os jovens da igreja local, 2 vezes por semana, em horários, a maioria deles na madrugada, uma reunião para orar, outra reunião para estudar a Bíblia. E esse sentimento, esse desejo nasceu no meu coração justamente porque eu comecei a prestar atenção que muitos dos nossos irmãos olham para a nossa geração, dos nossos jovens, e dizem que a nossa geração é uma geração que não quer Deus, é uma geração que não quer compromisso, é uma geração que não ama a Deus. E eu comecei a prestar atenção que todos os congressos que eu ia, todas as vigílias que eu ia, todos os lugares que você ia que era oração, a grande maioria dos participantes eram jovens. Então eu comecei a perceber que alguma coisa estava errada. Os jovens, eles querem, eles têm vontade, eles têm sede. Então a gente começou a desenvolver esse trabalho chamado Sedentos. Aí a gente tirou ele de dentro da igreja, hoje é um trabalho interdenominacional. Acontece, o encontro de jovens sedentos acontece toda segunda-feira no estacionamento da Águas Lindas Shopping, mas a gente desenvolve também seminários, desenvolve estratégias de evangelização, desenvolve vigílias, né? Então, assim, Deus ele tem nos dado estratégias para tratar da nossa juventude, né, e para alcançar também outros jovens que estão distantes do Senhor. E eu acredito que Deus tem me usado para isso justamente porque eu passei a minha juventude me envolvendo com as coisas de Deus. Então, assim, eu consigo entender melhor a cabeça deles e consigo perceber o que eles estão passando agora. Então, os Sedentos hoje têm alcançado milhares de jovens e eu estou muito feliz com o resultado. Que benção. Você disse que é no estacionamento do Shopping de Águas Lindas. E qual horário lá que vocês começam a reunião? Toda segunda-feira, às 20 horas, no estacionamento da Águas Lindas Shopping. Às 20 horas. Então, os jovens que estão nos escutando de Águas Lindas,
Segunda-feira, 8 horas, os sedentos estão lá levando a palavra, cantando, dando testemunho e tem alcançado muitos jovens. Quantos jovens vocês alcançam numa reunião? Nós estamos tendo uma média de 200 a 300 jovens por reunião. Só em 2018 agora, a gente tem um banco de dados, né? Só em 2018 foram 4 reuniões, já foram 1.140 jovens participantes e 59 jovens entre os que reconciliaram e os que aceitaram Jesus. Isso só 2018. Que benção. Ramon, para a gente partir para o final da nossa entrevista, eu observei uma coisa nesses anos para cá. A igreja cobrava muito, né? Que a igreja tinha que sair das 4 paredes. E Deus despertou. Tem um movimento muito crescendo, né? Movimento de rua. E agora eu estou vendo que está tendo uma crítica ao povo que está fazendo o trabalho na rua. E eu fico sem entender. Porque antes a igreja cobrava que não tinha esses movimentos nas ruas e agora tem, e tem algumas pessoas criticando o trabalho que os irmãos estão fazendo nas ruas. Isso está acontecendo. Eu até falei com um amigo meu, falei, rapaz, a igreja não sabe o que quer, porque não tinha ninguém na rua. E agora está lá o povo pregando a palavra, jovem sendo abençoado, tendo um encontro com Cristo, que talvez jovem não vai na igreja, mas se sente à vontade de estar lá, né, no estacionamento do shopping. Você tem recebido críticas nesse trabalho dos sedentos nas ruas? Ou a grande maioria empolga mesmo, continua? Como é que tem acontecido? Não, infelizmente a gente recebe o apoio maior, né, da própria juventude. Os líderes é aquilo que o senhor acabou de dizer. A gente passa muito tempo falando que a igreja está presa entre 4 paredes, quando a igreja começa a sair, começam as críticas. Eu entendo que nós, como os líderes, eu sou pastor de igreja, muitos anos já nesse trabalho, então eu vejo como um ganho. Queria eu que a cada esquina de Brasília e do entorno tivéssemos um grupo de jovens cantando, falando do Evangelho, falando do Reino. Queria eu que isso acontecesse. Mas assim, eu também tenho tentado observar isso de maneira normal, né? Não era para ser assim, infelizmente não era para ser assim, mas está acontecendo assim. Então essas pessoas que acabam sendo contra, eu tenho lidado muito com isso lá, de gente que é contrária, gente que proíbe as pessoas de participarem, né? Mas eu acredito que é aquele conselho que foi dado aos perseguidores da igreja primitiva. Se essa obra for de Deus, ela vai continuar, vai crescer, mais jovens vão ser alcançados, né? E alguém vai dizer assim, mas isso é só um movimento, daqui a pouco passa. Ainda que isso daqui a pouco passa, o resultado está aí. Ramon, foi um prazer receber você aqui e que Deus venha lhe dar força nesta caminhada. Eu quero parabenizar pelo trabalho dos sedentos. Qualquer dia eu vou aparecer lá para dar umas glórias com os irmãos e que Deus venha lhe capacitar. E o que mais me chamou a atenção aqui na entrevista foi que você falou que você tem convicção daquilo que Deus lhe chamou. Então, quando a gente tem convicção daquilo que Deus nos chamou, não tem nada que nos para. Que Deus venha lhe dar força. E eu queria perguntar mais uma coisa. Se você prega também, apesar de ser pastor de igreja, se alguém lhe convidar para levar uma palavra, você também atende convite? Sim, eu tenho, desde os meus 14 anos, eu tenho caminhado pregando. É claro que o tempo fica bem curto, né? Por estar dirigindo igreja, por estar cuidando de pastores e agora com os sedentos, o tempo fica bem mais curto. Mas a gente está sempre atendendo o convite, sim, pregando em outros lugares, levando a palavra do Senhor. Eu queria que você deixasse seu contato, né? WhatsApp, Facebook, Instagram, se tiver canal no YouTube, para o povo acessar. Tá, o meu WhatsApp é o 995079824. Então esse é o meu contato WhatsApp. E para me encontrar lá no Facebook, é Ramon Santos lá no Facebook, ou então através da página do Sedentos lá no Facebook. Amém. Tem canal no YouTube, Sedentos? Tem, Oficial Sedentos no YouTube. Oficial Sedentos. Entra lá, se inscreva e veja os vídeos das reuniões que o Ramon tem direcionado. Ramon, foi um prazer receber você aqui. Que Deus venha lhe abençoar mais e mais. Prazer foi meu. Estamos orando por esse trabalho. Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Edevaldo Barbosa, sou presidente do Projeto Atalaias. Estou gravando esse vídeo para lhe convidar a se inscrever no nosso canal. Dê o seu link lá no sininho para receber as notificações e você pode ser nosso convidado especial. Não fique de fora, ore pelo nosso projeto e Deus tem feito maravilhas. Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém?